Olá pessoal, estou aqui mais uma vez para continuar falando sobre prioridade, porque a prioridade é algo importante, é aquilo que uma pessoa deve fazer por vontade própria, de vontade espontânea, mas ela deve fazer isso antes de qualquer coisa. Então, quando a prioridade é exercida por alguém, ela está dando importância a algo que vai gerar um bom resultado. E no caso de hoje, eu vou falar sobre as orações. Porque orar por alguém, interceder, suplicar, dar ações de graças, é algo importantíssimo. Porque no mundo em que vivemos hoje, existem milhões e milhões de pessoas precisando de alguém que faça isso. E é necessário que se entenda isso, para que a pessoa que vai fazer as orações, as intercessões, as súplicas em favor de alguém, faça isso com amor, se dedique a isso, faça isso com seriedade, porque as pessoas que estão passando por algum tipo de problema, elas precisam que alguém as interceda por elas, junto a Deus, através do nome do Senhor Jesus. Só dessa forma, o próprio Deus vai aceitar a intercessão feita e vai agir em favor daquele por quem alguém está intercedendo, alguém está orando, alguém está suplicando. Então, isso é importante demais. É preciso levar a sério isso, com seriedade. Não há lugar para brincar nesse tipo de coisa. É necessário fazer isso. E todo aquele que está em Cristo deve fazer isso com prioridade, sim, porque já está escrito. Já está escrito para fazer isso. Então, não existem mais desculpas que possam ser usadas por alguém que não queira fazer isso, dando como desculpa algum motivo. Não. Ele não pode agir com essa negligência, com essa má vontade, de não querer fazer, com essa teimosia, de querer tentar se justificar por algo que ele deveria ter feito com prioridade. Mas, às vezes, muitas pessoas não querem fazer isso. E é isso que está errado. Isso está errado, é hora de acertar. Então, eu vou usar aqui um texto das Escrituras para encorajar, incentivar e estimular alguém a fazer isso. Porque isso tem que ser feito com prioridade. Então, é necessário entender isso. Eu não vou ler aqui revista, jornal ou alguma coisa diferente disso. Não, eu vou ler o que está escrito para que fique sabido que isso é importante. Então, é melhor fazer isso agora, para que assim as pessoas que estão precisando de uma intervenção de Deus, de uma ação de Deus eficaz em suas vidas, possam ter isso feito por alguém que entendeu a prioridade de orar, de suplicar, de interceder por alguém. Então, nós que estamos em Cristo devemos fazer isso pelas pessoas. Às vezes, até por nós mesmos e por alguém que nós conhecemos. Então, é necessário entender isso. E o texto que eu vou ler aqui é um texto escrito de forma muito bem clara e simples para a fácil compreensão desse fato que não pode ser mais ignorado por ninguém. Então é necessário sim que as pessoas hoje possam exercer com prioridade as súplicas, as intercessões, as orações em favor de todas as pessoas. Então, para isso, eu vou ler aqui um texto que está aqui na primeira epístola de Paulo a Timóteo. Paulo fala sobre isso, para Timóteo exercer essa prática como prioridade na sua vida. Então, o texto está escrito assim: antes de tudo, ele já começa falando para Timóteo, antes de tudo,
dando a entender para Timóteo e dando a entender para você e para mim que é algo prioritário, é algo que tem que ser feito em primeiro lugar, antes de tudo, antes de qualquer outra coisa que alguém possa fazer, faça intercessões. Antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Quantos homens, ou seja, quantas pessoas, homens aqui é homens e mulheres, é o gênero, homens e mulheres. Quantos homens e mulheres existem hoje em todos os países do mundo que precisam de alguém que, com prioridade, possa suplicar, orar, interceder e dar até mesmo ações de graça em favor deles? Quantas pessoas? São milhões, milhões, milhões em cada país. Então, Paulo fala aqui para Timóteo naquela época, antes de tudo, para que Timóteo pudesse se conscientizar de que essa prática deveria ser feita com prioridade, acima de tudo. Primeiro de tudo, antes de tudo. Então, ele diz aqui, em favor de todos os homens, em favor dos reis. Quantos reis existem hoje? Existem muitos. Mas os reis não apenas ele não está falando apenas pelos reis. Hoje, em muitos países do mundo hoje, no século XXI, existem poucos reis. Mas esses reis foram substituídos por presidentes. E é necessário interceder, suplicar, orar, agradecer por esses homens também. Em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade. Qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo que esteja investido de autoridade, é necessário, antes de tudo, suplicar, interceder, orar por essas pessoas. Em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Então, não é algo inútil orar por essas pessoas. Não. Quando alguém se dispõe com prioridade, antes de tudo, orar por essas pessoas, haverá um resultado. Um resultado vai acontecer. E esse resultado vai beneficiar tanto aquele por quem você está intercedendo, como a você também. E o resultado é para que vivamos vida tranquila e mansa. Se hoje não estamos vivendo uma vida tranquila e mansa, é porque está faltando alguém que tenha como prioridade orar por essas pessoas. Com toda piedade e respeito, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Então, se hoje nós estamos vivendo uma vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito, a culpa é daqueles que não entenderam que é para orar para essas pessoas com prioridade. Muitas pessoas negligenciam isso. Muitas pessoas não fazem isso mais. E a falta disso traz as graves consequências das pessoas não viverem uma vida tranquila e mansa, sem nenhuma piedade ou respeito. É assim que está acontecendo hoje. Se você olhar o mundo como está, você pode dizer que as pessoas estão vivendo uma vida, com certeza, sem tranquilidade, sem mansidão. Muitas pessoas estão vivendo uma vida sem nenhuma piedade e respeito. É assim que está acontecendo hoje. E se isso está acontecendo, é porque alguém está falhando em orar por essas pessoas como prioridade, antes de tudo. Então, esse texto aqui é muito claro
para incentivar, estimular e encorajar as pessoas, os crentes, a orar, a interceder para essas pessoas. Elas precisam disso. E o texto continua dizendo: isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Então, aquele que está intercedendo, através do nome de Jesus, ao Pai, por essas pessoas, Deus aceita a intercessão que é feita com prioridade por essas pessoas. Porque essa intercessão é algo bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Então, ele vai ouvir, vai aceitar. E ao ouvir e aceitar, ele vai agir em favor daquela pessoa por quem alguém está intercedendo, alguém está suplicando, alguém está intercedendo, orando para essa pessoa. E com certeza, ele vai dar uma solução. Deus vai operar de forma eficaz para resolver algum problema que aquela pessoa esteja passando, alguma dificuldade. Enfim, ele vai fazer isso aí. Ele vai responder às intercessões feitas por aqueles que estão orando com prioridade por essas pessoas, com certeza. E aí o texto continua dizendo: o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então, a intercessão feita em nome de Cristo Jesus, homem, por essas pessoas, vai ter um resultado, vai ter uma resposta, com certeza. Então, isso é algo bom, que vai beneficiar todos. Aí assim, as pessoas vão viver uma vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito, sem dúvida alguma. De fato, de verdade, isso vai acontecer. Pelo resultado de alguém que se dispôs com prioridade, antes de tudo, orar por essas pessoas. Você tem feito isso hoje? É hora de pensar nisso. Porque tanto você como eu devemos agir dessa forma, com prioridade, orando para essas pessoas. Elas precisam disso. Elas precisam dessa ação espontânea, com prioridade, partindo de cada um de nós que somos em Cristo, que conhecemos esse texto. E está falando claramente para cada um de nós. Nós devemos aprender essa lição, que devemos orar com prioridade, exercer isso com prioridade, para que assim as pessoas possam ser beneficiadas e que cada um de nós também será beneficiado também. Porque essa vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito, vai acontecer para todas as pessoas. Não apenas para aquelas a quem nós estamos intercedendo, mas também nós também vamos nos beneficiar disso também. Então, isso é algo importante a ser dito. Nós devemos entender isso hoje, porque quando nos dispomos com prioridade, com diligência cada vez maior a fazer isso, com certeza esses resultados vão acontecer da parte de Deus. Ele vai operar para isso. E Ele é poderoso demais para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós e vai operar na vida de todos também. Então, isso é bom demais. Eu espero que as pessoas hoje possam entender isso, possam colocar isso em prática, com prioridade. Porque quando alguém faz isso, isso gera um bom resultado, com certeza. Então, nós devemos estar estimulados, encorajados por essa palavra, incentivados, para podermos fazer isso com fé, com intercessão, com perseverança, cada vez maior. Porque a quantidade de pessoas que precisam dessas orações, intercessões, dessas súplicas, dessas ações de graças, partindo de nós que estamos em Cristo, é muito grande. Então, nós não devemos negligenciar isso mais. Nós não podemos mais não querer fazer isso. Pelo contrário, nós devemos fazer isso estimulados por essa palavra, por esse texto aqui.
Isso aconteceu na vida de Timóteo. Tem que acontecer conosco hoje, nesse século XXI. Nós devemos fazer isso. Então eu espero que todos se empenhem em fazer isso. Porque a hora de fazer isso é agora, no século XXI. Então eu espero que todos possam entender isso, se conscientizar disso. Essa palavra é para todo aquele que está em Cristo hoje. Então eu espero que todos possam fazer isso para que muitas pessoas possam ser beneficiadas em nome do Senhor Jesus. Amém.